Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 588 e minguando até 702 dias, 25 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 588, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 56, com o subtítulo Consciência da Glória, parte 22, certo? Eu dividi esse título em quatro planos espirituais. Primeira palavra a consciência da vida, né? Representando aqui a consciência da vida. A consciência da palavra, a consciência da vida, a consciência do corpo e a consciência da glória de um corpo comum, certo? Eu tenho várias formas de expressão para especificar isso em determinada situação, né, sobre aquilo que possa ser pessoal, né? Aquilo que possa ser pessoal, eu tenho de forma para me relacionar, para me criar um ambiente, para me ter uma relatividade. Eu tenho dito isso no início dos quatro últimos blogs. Eu coloquei e classifiquei isso como importância, sempre fazendo o movimento para fora, certo? É importante vocês entenderem que o movimento é para fora. Vocês têm, para você relacionar essas classificações que eu vou lhe dizer mais uma vez, você tem que entender que o movimento é para fora, não é para dentro, é para fora. Olha, primeira coisa, você relaciona é Deus, certo? Primeiro plano, Deus. Segundo, você. Terceiro, família. Quarto, é, dinheiro, poder econômico, aquilo que você precisa para sustentar um ambiente, ou criar um ambiente, você criar energia positiva sobre aquilo que você quer expressar, certo? Ganhando a consciência do marido, certo? O marido, quando ele tem essa ideia de formar um relacionamento social, por exemplo, que ele vai crescer, vamos voltar desde o início para vocês entenderem. Você nasce uma consciência limpa, sua mãe expulsa você para fora, um feto, um corpo, então você começa a gantear, você é uma consciência de Deus, certo? Um espírito de Deus. Então, o primeiro plano é Deus que vai. Então, você ganha a vida, você começa a treinar esse corpo, certo? Dando ele a relatividade junto com esse corpo emocional, dando a relatividade do tempo, você vai desenvolvendo ele. Você desenvolveu, você entendeu que você é parte de um grandioso poder de Deus. Então você é família. Você é família, então você ganhou uma consciência aqui, você já cresceu, já andou, né, já se tornou pai de família, aí você formou a glória de um corpo comum, você está bem dentro da sociedade já, sabe? Você trabalhou, você produziu, você estudou, você buscou conhecimento, o seu relacionamento social está bem informado, então aqui você vai relacionar aquelas outras pessoas que estão dependendo de você. Mas entenda que tudo que você faz é um processo. Então, primeiro Deus, segundo você, e segundo, terceiro família, e quarta que é quando você está maturo, você tem consciência nesse corpo que você flexionou, você produziu com ele, você ganhou uma consciência, você se amadureceu, você se tornou um relacionamento social a alguém, você está relacionando as pessoas que dependem de você.
Entenda que tudo é um processo e você está aqui dentro da sociedade, representando uma empresa, um político, representando um policial, representando um professor, representando qualquer coisa. Você está maduro, você já é uma pessoa formada dentro da sociedade, então você tem essa postura de uma consciência espiritual, entendendo que outros corpos que estão fazendo esses trabalhos, movimentando para fora, colocando essas coisas mais importantes, relacionando isso então, para que amadurecer, para que chegue nesse nível que você está, amadurecido, grande, né, caindo diretamente no relacionamento social. É importante você entender que esses movimentos são para fora. Quando você voltar para aqui na postura do marido, quando você voltar, você vai ter que entender absolutamente que o seu corpo tem que ficar neutro, porque você vai fazer a volta, você vai relacionar a pessoa que depende de você, certo? Você já passou por esses processos, ganhou uma consciência, neutralizou esse corpo emocional, porque agora você está se importando com as pessoas que estão se desenvolvendo dentro da sociedade. Se você estiver sentindo os seus interesses próprios, seus corpos emocionais, você vai deixar de relacionar essas coisas aqui as pessoas que dependem de você, de forma que quando você busca o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Tudo isso aqui vai ser acrescentado aqui na sua cabeça espiritualmente. Não vai faltar dinheiro, porque você vai saber como relacionar isso. Você vai entender que, né, que você não deve usar as pessoas para ter benefício dela. Você vai ser uma consciência espiritual, você vai ser um equilíbrio daquilo que você já viveu, daquilo que você já formou dentro da sociedade. Você ganhou marca, você ganhou sabedoria, você se evoluiu. Entenda qual é a diferença do marido, da esposa para o marido, da pessoa que depende de você, pelas pessoas que já estão formadas dentro da sociedade por uma consciência, certo? Entenda isso. Eu falo essa ideia da dependência da esposa, geralmente eu já tenho blog explicado sobre isso, que muitas das vezes tem muita esposa que ela não depende do marido, de uma certa forma, ela tem as suas formas relativas. Mas eu estou dizendo aqui porque é muito relativo isso. De qualquer forma, o marido ele tem que ter essa postura e a esposa tem que ter essa postura, deixando o seu corpo flexionado para o seu marido. De qualquer forma, é assim que a gente entende, porque o marido ele tem que deixar esse corpo flexionado para que esse corpo não fica oposto da mulher, mas sim uma coisa aposta, que os dois ficam no mesmo ambiente, que seja uma mesma consciência, que a esposa entenda, consegue viver com a consciência do marido, que o marido dela seja educado, seja respeitoso com esse corpo, que esse corpo dela fica flexionado para o marido. Isso é coisas à parte para que vocês entenderem. Existe forma de dependência de relacionamento. Você depende de uma coisa, de outra, dependência emocional, dependência financeira, são tudo caixinha separada. Coloque isso tudo em caixinha separado, não misture as coisas, não misture as coisas, entenda? Então, entendendo essas evoluções, né, dos 4 últimos blogs, vamos então, entender que isso é um processo evolutivo. Vocês compreendem o tanto isso que tanto que isso é sério? Para você amadurecer uma consciência, você tem que passar por esses processos: Deus, você, família e dinheiro, certo? Você chegou aqui, você está produzido, você ganhou muito trabalho, você foi o mestre, você ensinou, você vai ter o direito de você receber aquilo que você produziu, foi coisas boas, então tranquilo, você tem o direito livre naquilo que você produziu, é tudo seu, tranquilo. Buscar primeiro o reino de Deus, as coisas acrescentadas, todas as coisas serão acrescentadas. Você viu o que acrescentou? Né? Você viu que você veio fazendo um caminho certinho, você ganhou a consciência do marido, você tudo veio acrescentado aqui para você, não veio? O caminho que você fez foi correto? Está acrescentado aqui para você. Buscou primeiro o reino de Deus, não é? Tudo acrescentado aqui para você. Deus, você e família, tudo acrescentado aqui. Essa família pode ser representada por um marido, né, que esteja no seu ambiente, ou ele pode ser representado por um trabalho missionário, certo? Existem várias formas de você entender. Hoje o trabalho missionário, ele vem com essas posturas dos astros negados, certo? Entenda isso. Isso aqui é a família, os astros negados, isso aqui são família para nós. Eu amo muito quando eu vejo os meus irmãos se movendo dentro da sociedade. Eu falo, Deus, o Senhor é incrível mesmo. O Senhor é muito amável, muito bom, né? As formas que eles comportam, qualquer coisa que eles fazem, eu admiro. Esses dias eu vi um irmão, né, às vezes fazendo, flexionando os corpos emocionais, mas como eu fiquei feliz, ele estava com a calça lá embaixo, sabe?
descendo lá embaixo, uma coisa assim que eu acho que até ele mesmo estava negando aquela história, aquela história, aquela coisa dele, mas ele entendeu o processo. Falei: "Nossa, as pessoas têm que ficar flexionado, porque tudo é uma espiritualidade, trabalho". Então é uma forma que ele demonstrar o amor dele pelas pessoas. Né, acredito, isso é família, que calor, né, deixando vamos gente, a espiritualidade, vocês vai vencer, a favela vai vencer, vocês vai ser, né, vocês vai ser um bom relacionamento com as pessoas, você vai ser melhor para sua família, vai ser melhor para seu pai, vai ser melhor para seus irmãos. Então ali, trabalho e espiritualidade é isso, deixa os corpos flexionados aí, ouça aí que tá ouvindo, ouviu? Ouviu? Tá conseguindo ouvir alguma coisa? Beleza. Tá conseguindo ouvir? Ok. Muito bom. Entenda isso. Vamos, sempre eu deixo na descrição um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, dentro na descrição do vídeo para vocês fazer o trabalho de conscientização. Deixo a abertura desse blog, desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Deixo também uma referência dos quatro planos espirituais das palavras. Deixo a abertura deste subtítulo, A Consciência da Glória. Nós estamos na quarta parte desse título, né, desse título, subtítulo. É muito bom a gente trabalhar esse relacionamento social, é muito bom. Esse relacionamento social é muito grandioso. Vê aí tudo que está sendo dito, muito explicativo, muito grandioso. Aí o que que acontece? E também deixo agora esse blog em específico, ele é uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. Eu vou deixar em cada últimos 4 blogs diários essa descrição, esse link para que vocês possam linkar em todas as descrições do vídeo, dos 3 vídeos anteriores, que esse é o quarto, 3 vídeos anteriores, por determinado tempo você estiver vendo, você, quer saber o que fora dito na leitura corrida, né, sobre os 4 últimos blogs, quer fazer uma compreensão, um check daquilo rápido daquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, então você faz essa check-up, sabe, sobre esse blog diário em específico, com a leitura corrida de 4 últimos blogs diários, certo? Isso é muito interessante para vocês saberem, para vocês buscarem resposta daquilo que vocês querem, daquilo que vocês querem relacionar, daquilo que vocês consideram importante para vocês naquele momento. Porque hoje em dia as pessoas estão tudo com a sua consciência muito precipitada, sabe? Esse corpo flexionado, ele fica muito ansioso, muito precipitado, ele esquece resolutividade rápido. Então, muitas das vezes você vai, você não tem paciência. Eu também não tiro a razão dele, porque a própria ideologia deixa nossos corpos ansiosos, deixa nossos corpos flexionados, deixa os nossos corpos precipitados. É possível que os nossos calendários estão errados, nossos tempos estão errados, né? Não é possível, não é. Nós estamos 30 anos atrasados sobre o calendário daquilo que é do tempo real de Deus, do Cristo. Nós estamos 30 anos atrasados. Se nós hoje estamos aqui no 2025, nós estamos no 2000, sei lá, né, 2000, 30 anos pela frente, 2055, certo? Eu estou deixando essa ideia da matemática bem por último, certo? Porque é uma delicadeza, é preciso de um plano, é preciso de um cálculo, às vezes os números, eles são matematicamente muito exatos e às vezes a gente fica muito flexionado. Já teve ideia de eu errar os blogs diários sobre a numerologia, dessas ideias, tudo, isso tudo vira uma forma boa para vocês entenderem que a consciência é sua, que vocês têm que desenvolver ela, não ficar dependendo, mas tudo que está sendo relacionado são coisas honestas. Honestas, assim, que você possa ter consciência naquilo, até mesmo naquilo que possa ser errado, para que você possa desenvolver a sua consciência. Vê aí, no blog anterior eu tive uma complexidade sobre o oposto e aposta. Você pode chegar aí no seu dicionário, aí vocês têm um dicionário online, vai lá, investiga e vê o que representa a diversidade de um e do outro, certo? Então vocês ganham consciência. Uma expressão minha que vocês acham que não tem produtividade é essa que pode ser maior das outras produtividade, porque vocês têm essa ferramenta grandiosa que é a internet para você pesquisar isso de uma forma compreensiva, de acordo com aquilo que eu estou falando. Não vai buscando ideologia, não. Porque hoje as Bíblias significativas, o livro significativo, tudo são significativos para se manter no plano espiritual da unificação.
Mas você sabendo, filtrar isso, né, se tiver nesse bloco diário, você já vai saber o que que é raiz para você, o que que você deve buscar de informação para que você desenvolva a sua consciência. Entenda isso. Tudo aí na descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam relacionar isso, relaciona isso, vá na descrição do vídeo, faça o acompanhamento pela descrição do vídeo. Eu deixo isso bem prático para vocês fazerem esse trabalho de conscientização. Vamos então para a expressão livre, ler parte desse contexto e fazer esta interação sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. Esta relatividade explica que o oposto não é uma atração desta controvérsia, e sim uma relatividade de dois corpos e que sejam conscientes. Pois o oposto que explica a controvérsia, quando for a controvérsia, vai explicar a interação entre dois corpos emocionais. Esta interação, ela vai criar uma negação de dois corpos emocionais e criando uma forma atrativa por atos emocionais. Ou seja, eu aceito a minha emoção para negar a emoção do outro. Ou nego a minha para aceitar o outro. Sendo isto, pode até dar certo, mas não vai prevalecer, porque ambas estão relacionando os vossos corpos emocionais. Para não haver controvérsia entre ambos corpos emocionais, o mentor tem que ter a consciência no que for origem para si mesmo, para relacionar esta origem de uma forma espiritual, entendendo que o corpo emocional é compatível com o espírito e o espírito é compatível com dois corpos emocionais. Isto explica que dois corpos emocionais não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, mas duas consciências podem prevalecerem nos mesmos espaços do tempo e ganhando relatividade do tempo para ambas consciências dos corpos. Isto explica que o oposto não pode ser uma atração, e sim uma relatividade do tempo. Nossa, eu muito feliz, eu tive, se vocês viram um blog anterior, se vocês não viram, vocês abrem lá e vê. No início eu tive uma complexidade muito sobre o oposto e aposta, né? Quando eu falo essas duas expressões junto, eu gero uma complexidade sobre ela, é comum. Gosto muito de relacionar essas dificuldades, essas diferenças sobre o sentido das expressões para que nós podemos ter consciência em tudo. Aí o que que acontece? Essa continuação veio explicando tudo, 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 tudo. Se eu tive falta em algumas expressão, essa expressão aqui vai deixar bem claro, bem esclarecido, certo? Entenda isso. Vamos lá então para por parte. Esta relatividade explica que o oposto não é uma atração desta controvérsia. O oposto não é uma atração dessa controvérsia. O oposto não é uma atração, e sim uma controvérsia. E sim uma controvérsia. Muito bem. Porque eu falei isso, eu tinha que colocar essa controvérsia como uma centraliza daquilo que poderia ser atração. Então eu dei uma referência e dizendo que é apenas uma controvérsia. Então, controvérsia, vamos ver como é que ficou agora o texto, né? Antigamente estava falando desta controvérsia, eu troquei desta por sim, dando uma afirmação, e sim uma controvérsia. Aí, assim, agora não, vai ficar certo. Vamos lá. Esta relatividade explica que o oposto não é uma atração. O oposto não é atração, e sim uma controvérsia. Não é uma atração, é sim uma controvérsia. O oposto, eu tenho explicado nos blogs anteriores, vou explicar de novo. O oposto, ele não é uma atração, não é uma atração. E o oposto, as pessoas fazem o oposto se atrai, ele não se atrai, não se atrai. Por que que ele não se atrai? Porque são dois corpos emocionais querendo os mesmos benefícios sobre aquilo que é interessante para você, aquilo que é emocional para você. Se ele vai criar uma coisa atrativa sobre a sua emoção, ele vai atrair e manipular o outro corpo que é emocional.
O que que seria, vamos deixar isso por último, né, vamos deixar o outro na frente, vamos lá. E se esta relatividade explica que o oposto não é uma atração, e sim uma controvérsia. E sim uma relatividade, aqui eu dei mais uma afirmação, mas se eu afirmei no primeiro contexto, eu não preciso mais de afirmação, né. E uma relatividade de 2 corpos, né. Aqui, muito bem, vamos parar aqui, muito bom, muito bem explicativo. Vamos voltar desde o início para vocês entenderem isso, vamos lá. Esta relatividade explica que o oposto não é uma atração, e sim uma controvérsia. E uma relatividade de 2 corpos, e uma relatividade de 2 corpos. Você vê que, por exemplo, nós temos aqui o corpo da esposa e o corpo do marido. Tudo que nós estamos exposto ao sol, tudo aquilo que nós estamos exposto ao tempo, tudo aquilo que nós estamos, flexionado para um outro é uma espiritualidade. Certo? É uma espiritualidade. Se é uma espiritualidade, é uma flexibilidade do nosso corpo. Os nossos corpos não estamos opostos, nós estamos olhando nas mesmas direção, nós estamos olhando por tempo, nós estamos olhando para aquilo que é atrativo para nós, para nossas consciências espirituais, não para os nossos corpos emocionais. Se eu se eu uso meu corpo emocional, eu manipulo a minha esposa. Se a minha esposa usa seu corpo emocional, ela me manipula. Porque, sempre nós vamos focar naquilo que é atrativo para nós. E a atração não a atração sobre o corpo oposto da nossos corpos emocionais não é uma atração, é uma controvérsia das nossas espiritualidade, daquilo que nós estamos apresentando emocionalmente para que nós possamos nos satisfazer com esses nossos corpos emocionais, certo? E por isso que existe a ideia do corpo da mulher ser flexionado e do corpo e do espírito do marido representar esse ambiente. Porque se ela, de uma certa forma, fazer um movimento errado, o marido já vai ter consciência naquilo que a sua esposa está fazendo, certo? Então ele vai poder reverter isso com sabedoria, com conhecimento, dando ainda um conforto para aquela mulher, para que ela não seja mais, que ela não represente uma ameaça para ele, nem ele para ela, certo? Existem habilidades para você mental, para que você possa desenvolver isso de uma forma, individual, entenda isso. A relativi e sim uma relatividade. Esta relatividade explica que o oposto não é uma atração, e sim uma controvérsia e uma relatividade de 2 corpos, né. E que seja conscientes, muito bem, seja consciente, seja 2 corpos flexionados para o tempo, para o ambiente, para o outro corpo, né, que os 2 esteja permitindo. Isso vai dar uma espiritualidade, não um domínio de emoção, entenda isso. Pois o oposto o oposto que explica a controvérsia, pois o oposto que explica a controvérsia quando for a controvérsia, pois o oposto explica a controvérsia, ponto, né. Afirmando aqui, eu vou dar aqui uma, eu estou faltando ponto, né, acho que é isso, ok. Pois o oposto explica a controvérsia. Quando for controvérsia, vai explicar a interação entre 2 corpos emocionais. 2 corpos emocionais dá relatividade? Não, não dá. 2 corpos emocionais vai dar relatividade? Não, não dá. A minha esposa é emocional, eu sou espiritual, pronto, acabou. Essa é a postura do relacionamento conjugal, pronto, eu sou espiritual. Se eu sou espiritual, eu sou expressivo, eu sou um reflexo daquilo que eu manifesto, daquilo que eu amadureci da minha consciência, daquilo que eu evoluí a minha consciência para chegar aqui e ficar numa postura de eu ter, essa visão daquele corpo que esteja flexionado, daqueles filhos que depende de mim, daquela esposa, pode ser aquela esposa depende de mim ou não, né, sei lá,
Existe várias formas de você relacionar. Existe esposa que depende emocional do marido, existe esposa que depende financeiramente do marido. Existe essas complexidades para vocês entenderem isso separadamente, ok? E existe esposa que não depende emocional do marido, depende da ideia emocional do marido. E existe também aquela esposa que não depende do marido financeiramente. Existe essas duas formas de vocês entenderem isso, ok? Entenda isso. Aí cada um vai relacionar aquilo que ele sente, de forma que o marido ele tem que ter sua postura e a esposa também tem que ter sua postura. É isso que vai manter os dois dentro de um relacionamento. O que é a postura da esposa? Deixa o seu corpo flexionado para o marido e o marido deixa a sua consciência flexionada para a esposa. Qualquer coisa que aparecer de divergência e vai ser resolvido entre essas duas consciências, entende? Dessas duas relações, do corpo e do corpo da mulher estando flexionado, da consciência do marido entendendo essas flexibilidade de uma certa forma. Entenda isso. Esta interação ela vai criar uma negação de dois corpos emocionais e criando uma forma atrativa por atos emocionais, né? Ou seja, eu aceito a minha emoção para negar a do outro, né? Eu aceito a minha, as minhas vontades é que importa, o meu ato egoísta. Não. Quando eu tenho esse amor de ser emocionalmente egoísta, não é amor, é apenas aquilo que eu crio a minha sociedade, né? Às vezes a pessoa entra para o banheiro e tal, né? Esqueceu uma toalha, né? Aí você vai lá, leva uma toalha com a maior gentileza, delicadeza, né? Aí você vai, a pessoa não fala obrigado, ela fala, foi sua obrigação, né? Foi sua obrigação. Ou seja, ela não tem aquela gratidão. Não é questão de você manifestar, sabe? Você olha, admira. Pode ser uma coisa íntima entre você e Deus. Poxa, que legal, tranquilo, né? A pessoa viu que eu estava sem toalha. Mas existe uma complexidade. Mas à medida, se você não manifestar uma gratidão, você vai manifestar o quê? Uma ingratidão sobre aquilo que você está negando de você mesmo. Você está criando um relacionamento social oposto. Ou seja, você está naquele ambiente que não é seu, obrigando que as pessoas façam uma coisa por você. Entenda isso. Você mesmo está negando isso, porque você não vai querer ser tratado dessa forma que você está tratando. Se você está manifestando algo negativo, é porque você não quer ser tratado daquela forma. Hoje, você pode olhar aí dentro dos relacionamentos conjugais, o tanto de relacionamento negado que as pessoas criam, o tanto de reflexo de ambiente negado, daquilo que as pessoas, marido cria, a esposa cria, a esposa tem que fazer aquilo, o marido tem que fazer aquilo para dar certo. Não, tudo é uma relatividade. É o estar grato na presença da pessoa e a pessoa estar grata na minha presença. Nós queremos ficar juntos, vamos aqui organizar junto, vamos limpar o ambiente, vamos deixar tudo tranquilinho aqui para a gente ter um tempo para nós tranquilo, certo? Vamos fazer isso junto, sei lá, qualquer coisa. Entenda, é uma diversão. Entenda isso. Quando você está grato pela pessoa, a pessoa está grato por você. Você está ingrato, você está manifestando ingratidão, você está mostrando a descontente, que você está descontente. Aí quando você demonstra que está descontente, você está desconectando do seu marido, ou seu marido está desconectando de você de uma certa forma, significa que, sei lá, você tem que recomeçar de novo, né? Você pode recomeçar isso com a sua parceira da mesma forma, ou sei lá, qualquer outra coisa, certo? Se não está dando uma relatividade, se a pessoa está insatisfeita na sua presença, mesmo que você esteja satisfeito, você querendo relacionar a pessoa e você amando a pessoa, ela está insatisfeita, significa que o caminho dela está diferente do seu, não está tendo uma coisa boa, os atos emocionais dela estão conectados a outra coisa. Ou seja, mesmo que você queira e a pessoa não queira, então não vai dar uma relatividade. Os dois têm que querer na mesma intensidade. Os dois têm que ter as mesma gratidão, né? Para assim, tô grato por você e tal. Não, entenda isso de todas as formas. Ou seja, eu aceito a minha emoção para negar a outra ou nego a minha para aceitar a outra. Quando eu nego a minha emoção para aceitar outra, quando eu falo negar a minha emoção, significa o meu corpo flexionado. O marido, quando ele tem um corpo flexionado, ele passa por todos esses processos aqui, certo? Ganha amadurecimento e cai no relacionamento social e fica aqui dentro da sociedade, numa consciência espiritual para relacionar sua esposa. Dizendo isso mais uma vez, significa que ele não tem um corpo flexionado? Sim, ele tem o sentido desse corpo flexionado, desse corpo amadurecido, desse corpo evoluído em uma consciência superior
para que ele possa entender os processos, de onde ele veio, que ele passou por aquele caminho, passou pelo seu corpo emocional, sentiu dificuldade, sentiu fome, sentiu tudo e evoluiu essa consciência. Então ele vai entender o que que essas pessoas estão daqui, vindo para cá, coisando aqui. Então ele vai ter consciência de tudo que ele viveu, ele vai ter uma marca, ele vai ter uma sabedoria, o seu corpo vai ter uma flexibilidade, ele vai ter uma sabedoria do corpo e além disso, ele vai ter uma consciência sobre tudo aquilo que ele amadureceu, tudo aquilo que ele viveu no seu corpo emocional, naquela flexibilidade, ele ganhou consciência, ele já vai poder relacionar isso de diversas formas, muito grandioso quando ele cai dentro dessa consciência, certo? Ele vai ter a flexão do corpo dele, vai ter até mais do que a esposa dele, vai ter até mais. Ele vai ter uma flexibilidade para ele e para ela. Com a flexibilidade dele é muitas das vezes ele se esforçar mais para ele tentar agradar ela, porque ele entende que ele é evoluído, que ele é uma consciência espiritual, mas esse corpo emocional que depende dele, eles estão evoluindo ainda, estão crescendo. Entenda isso? Você entende como essa esposa hoje, ela é de hoje, no tempo de Guerra Fria, ela é muito frágil, ela é muito frágil, ela é muito, abusada, digamos assim, ela é muito abusada, ela é muito, muito carente, ela é muito, sofrida, sei lá, qualquer coisa. Você entende essa esposa que de hoje, que nós estamos se relacionando no tempo de Guerra Fria, essas ideias, você entende como é que ela é? Estou falando de tudo em geral, da sociedade, dos corpos emocionais, daquilo que nós estamos vivendo, a Guerra Fria, a guerra dali e tal, Irã, tá, Estados Unidos, sei lá, blá, blá, um tanto de coisa, tá? Aí, entenda o quanto que aquela pressão, aquelas turbulência, aquelas nossa, sei lá, é muita coisa. Sendo isto, pode até dar certo, né, depois que eu entendi que eu nego a minha emoção, eu aceito a minha emoção para negar a do outro, e depois, ou nego a minha para aceitar a do outro, isto sendo isto pode até dar certo, mas não vai prevalecer, porque ambos estão relacionando os vossos corpos emocionais. Ambos, os 2, certo? Aí, às vezes, o marido, ele também está sentindo as mesmas coisas que a esposa, então ele vai começar a sentir o seu corpo também e tal, vai querer a mesma intensidade emocional da mulher, ele não vai deixar o seu corpo neutro, não vai deixar o seu corpo flexionado, não vai deixar nada, né, de uma consciência daquilo que ele possa resolver para aquela esposa, né, ele vai querer a mesma intensidade. "Ah, você tá se divertindo, eu também quero divertir", né. "Ah, você está fazendo isso, também quero fazer isso", né. "Ah, você está conversando com a fulano de tal, também quero também vou conversar com outra pessoa lá no meu trabalho, sei que tem lá". É tudo emocional, gerando ciúme no outro, sei que tem lá. Aí é complicado, né. Não vai dar certo isso, não vai, não vai, certo? As pessoas que têm, tá voltando para você, entendeu que você é uma pessoa importante, você está tranquilo, você pode conversar com quem você quiser, tá tranquilo, você seja feliz com quem você quiser, tá tudo certo, certo? Eu entendo às vezes o que que acontece, como marido eu entendo que eu não sou uma única pessoa para minha esposa, tipo assim, que ela possa ser feliz. Eu acredito que ela possa ter pessoas que é mais, que seja mais, proativo naquilo que é relativo para ela, eu posso entender isso tranquilamente. E eu continuo ainda querendo o bem dela, de uma certa forma, entenda isso. Isso é só para vocês entenderem. Isso é relatividade, é eu não manipular a consciência dela, esperar que ela corresponde àquilo que é emocional para mim, não preciso disso, certo? Ah, sim, gostou de mim? Beleza, está grata a Deus comigo, a minha presença, o meu corpo está flexionado para você, o seu corpo está flexionado para mim, nós estamos no mesmo ambiente, pensando a mesma coisa, tudo bem, tranquilo. Ah, não, tá gostando de outra pessoa, né? Aí é uma coisa dela, já é uma coisa dela, né. No fim, né, nós entendemos o quê, né, o que que nós estamos entendendo do um do outro? Ah, não está dando mais, não tem gratidão, não tem nada, não tem relacionamento. Entenda isso, tudo certo, tranquilo, né. Ou seja, é uma coisa que eu não posso manipular a consciência da pessoa, né, a pessoa pode manipular a consciência. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar pelaquilo que nós somos família, certo? E muitas das vezes a gente temos que desagarrar desses nossos
nossos atos emocionais para nós entendermos quem nós somos, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós não queremos mais viver, né. Nós entendemos isso, nós amadurecemos, nós crescemos, nós não somos mais uma criança, certo? Nós não somos mais uma criança, nós evoluímos, né, entenda isso. Para não haver controvérsia entre ambos corpos emocionais, o mentor tem que ter consciência no que for origem para si mesmo. Eu entendi aquilo que é emoção para mim, aquilo que é realidade para mim, né? É isso que vai fazer com que eu me relacione bem a esse meu reflexo, esse ato que eu estou manifestando, ok? Para relacionar esta origem de uma forma espiritual, entendendo que o corpo emocional é compatível com o espírito. Isso aqui é muito interessante. Aqui nós vamos tirar dúvida o que que é oposto e o que que é aposta. Entendendo que o corpo emocional é compatível com o espírito. O corpo emocional, ele é compatível com um espírito. E o espírito é compatível com o corpo, e o espírito é compatível com dois corpos emocionais. Vamos parar aqui, muito interessante. O corpo emocional, ele é compatível com um espírito. O corpo emocional, ele é compatível com um espírito. O corpo emocional é compatível com o espírito. Aqui é aquilo que eu estou manifestando, ele é compatível com o espírito, meu corpo está flexionado ainda, aqui mesma forma da mesma forma que eu estou entendendo, né, da mesma forma que eu estou manifestando, então isso significa que eu sou compatível, o meu corpo emocional, ele é compatível com o espírito, ou pode ser com aquilo que eu estou manifestando, ou pode ser com a consciência emocional. E dois corpos emocionais, né, que o contexto está querendo dizer? O espírito é compatível com dois corpos emocionais. Este espírito aqui é compatível com dois corpos emocionais. Esse aqui é compatível com um corpo emocional, é compatível com um espírito, e e 2 corpos emocionais é compatível com um espírito. 2 corpos emocionais, aqui está o esposo e a esposa, o corpo emocional. Você vê que não tem nada oposto aqui, os 2 estamos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, o mesmo o oxigênio, mas aqui nós temos um espírito que é compatível a esses 2 corpos, entenda? Um espírito que é compatível, dois corpos, todos os espíritos são compatíveis a um ou até mais corpos. Se eu estou dentro da sala de aula dando uma mentoria sobre as minhas expressões, criando as energias, traçando a formação, eu sou compatível a todas as aquele que é mestre, são compatíveis a todos aqueles que são ouvinte, a todos aqueles que são ouvinte, entende? Porque ele é uma consciência espiritual do relacionamento social, ela é a flexibilidade desse seu próprio corpo emocional, aquilo que ele produziu, aquilo que ele evoluiu dentro da sociedade. Não é interessante isso? E é isso que explica que dois corpos emocionais, ele não pode ocupar os mesmos espaços no mesmo tempo. Porque se ele estiver pensando separado, eles são opostos, eles são independentes daquilo que eles querem, os corpos deles não estão flexionados nem para um nem para o outro. Eles não vai ter essa flexão. Ah, seu anjo não bateu com o meu também não bateu com o seu. Tudo bem, segue o seu caminho, tá? Desliga o vídeo e segue o seu caminho, tá tranquilo. Entende? Entende isso? Ou seja, o que que eu quero dizer? Para que vocês estejam no mesmo ambiente, respirando as mesmas coisas, as mesmas ideias, eu tenho que olhar para as mesmas coisas que você olha e entender que todos os corpos é espírito. Quer levar isso mais na espiritualidade de Deus, saindo desses relacionamentos de dois corpos, de relatividade de dois corpos, vamos entrar pelo raciocínio de Deus. Aqui está Deus, né? E aqui está o poder de Deus e o seu Cristo que flexiona esse poder. Então, esse poder, essa grandiosidade de Deus, eles flexiona todo, Cristo, ele flexiona todos esses corpos emocionais. E o poder de Deus, ele é a relatividade desse tempo, desse corpo emocional, junto com os nossos corpos emocionais. Deus é poder, nós também somos a glória de um corpo comum. Ah, nós estamos no tempo da Guerra Fria, deixa esse poder flexionado e deixa dar uma flexibilidade daquilo que possa ser negativo sobre uma coisa e outra. Você entendeu como é que é as diferenças entre uma coisa e outra, não é interessante?
O Cristo hoje ele deixa esses corpos todos flexionados por uma coisa negativa, ele deixa os corpos todos flexionados, e o poder de Deus ele deixa essas coisas flexionadas pelo aquilo que é real para nós, aquilo que é a relatividade. O tempo de Deus não muda. O tempo de Deus não muda, não existe antissocialismo para Deus, por exemplo, porque ele criou o homem perfeito, relativa ao tempo, relativa a outro corpo emocional, eu respeitando o meu espaço, o outro respeitando o outro espaço de outra pessoa, eu dando uma relatividade de uma consciência espiritual, não emocional, e ele me dando uma consciência espiritual e não emocional. Se eu der uma consciência emocional, eu vou estar interferindo naquilo que ele pensa e ele vai estar interferindo naquilo que eu penso, eu vou estar oposto ao dele, nós não vamos dar certo. Isto explica que dois corpos emocionais não podem ocupar os mesmos espaços ao mesmo tempo. Mas duas consciências podem prevalecer nos mesmos espaços no mesmo do tempo. Isto explica que dois corpos emocionais não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Mas duas consciências podem prevalecer no mesmo espaço do tempo, no mesmo espaço do tempo, e ganhando uma relatividade do tempo para ambos consciências dos corpos emocionais. Isto explica que o oposto não pode ser uma atração e sim uma relatividade do tempo. Perfeito. Bom, eu estou acrescentando uma expressão aqui. Vamos lá de novo. Vamos para encerrar isso aqui para a gente fazer a leitura corrida de tudo. Isto explica que os dois corpos emocionais não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Mas duas consciências podem prevalecerem nos mesmo espaço do tempo e ganhando uma relatividade do tempo para ambos corpos emocionais, né? Para ambos corpos, a relatividade do tempo, meu corpo está flexionado para o tempo, da minha esposa também está flexionado para o tempo, né? Eu agora não preciso relacionar o corpo dela não precisa estar flexionado para mim, nem eu flexionado para ela. Eu estou relacionando isso direto ao tempo, tá certo? Por quê? É porque nós vamos ter as mesmas vistas, nós temos a mesma unidade. Mas aí nós queremos relacionar a nossos corpos emocionais, o corpo dela fica flexionado para mim, o meu corpo fica flexionado para ela. De forma que eu entendo que o meu corpo flexionado, ele é apenas uma consciência espiritual daquilo que eu poderia ganhar, uma consciência de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu vivi, os processos, de tudo aquilo que eu passei pelo caminho e ganhei uma consciência do relacionamento social para que eu possa relacionar ela de uma forma correta. Perfeito. Isso explica que o oposto não pode ser uma atração. O oposto não pode ser uma atração, tá? E sim uma relatividade do tempo. E sim uma relatividade do tempo, né? Ou seja, você já parou a pensar o que eu quero dizer? Eu não preciso dar certo com uma pessoa que me rejeita, nem a pessoa precisa dar certo aquilo que ela me rejeita, né? Nós estamos nos dividindo no tempo, então significa que o meu corpo não é relativo a dela, nem o dela é relativo ao meu. Mas aí o que acontece? E sim a relatividade do tempo. Mas nós estamos sendo criados, nós somos criados pelo mesmo Criador, nós somos relativos ao tempo, nós estamos no mesmo ambiente de Deus, nós estamos relacionando todas essas naturezas de toda forma. Aí o mundo é grande, não deu certo? Tranquilo. Não está dando relatividade, nossos corpos emocionais não estão, nossas consciências, nossos corpos emocionais estão gerando complexidade sobre os nossos atos, nossos interesses, nossas emoções, então nós vamos relacionando isso separadamente, não tem problema. O mundo é grande, grande, né, para vocês fazer conquista, certo? Eu não preciso dar certo com todas as pessoas, mas entenda, quando eu falo que não preciso dar certo, significa que aquilo que as pessoas estão gerando de complexidade. Nossos corpos, eles são compatíveis um com o outro, porque é tudo que nós relacionamos somos a energia daquilo que nós somos duplicado, daquilo que nós somos interior, que nós somos exterior, daquilo que nós somos e manifestamos. Quando nós temos as nossas relatividades, nossos corpos emocionais são flexionados para o outro, para que isso possa dar certo, para que nós entendamos que todos nós somos uma família de Deus. Nós somos uma família de Deus. E se nós somos uma família de Deus, nós somos flexionados, os nossos corpos emocionais são flexionados para um ou outro.
mas existem interesses diferentes, vamos ver o que que é isso que nós estamos sendo diferente, né, ao que nós estamos produzindo, os planos objetivos. Somos interesses emocionais, sexuais e conjugal, sei lá, existe várias complexidades, separadamente para vocês entenderem. Vai se dividindo, coloca isso em caixinha separado, vai relacionando isso em caixinha separada e vai entendendo que existem formas para que você possa relacionar isso em diversidade de formas, ok? Entenda isso. Este blog vai ficar muito grande, mas não tem problema. Eu amo muito, sabe, quando eu estou inteiro no contexto, isso é muito bom, tem que aproveitar bastante, tudo bem? Vamos lá então fazer a leitura deste contexto de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Muito interessante tudo que fora dito, né? Muito explicativo. Vamos lá. É interessante relatar que existe um campo maior e que relaciona todas as energias dos campos, e já que estamos relacionando uma atração, podemos dizer que este campo maior é o magnético do tempo, pois este mesmo relaciona todos ao mesmo tempo, dando uma relatividade entre um e outro, e sendo relativo para os corpos ou campos, e relativo para as energias produzidas destes campos, para que o poder seja a relatividade e igualdade entre ambos corpos emocionais que esteja habitado no tempo magnético desta relação. A produtividade vai representar um reflexo meu no tempo. Isto explica que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo e com o meu relacionamento social, e formando uma realização do tempo, explicando uma interação de origem entre o meu corpo e outro corpo que esteja no tempo junto comigo. Isto explica que eu posso ser você e você pode ser eu. E tudo que podemos entender desta realidade que esteja no tempo de vossas realizações, explicando eu e você no mesmo espaço de tempo e não no mesmo espaço de corpo, pois o espaço de corpo vai explicar a consciência habitado de cada corpo em específico e podendo ser relativo no tempo de vossas realizações. Toda relação é constituída por tudo que possa ser oposto e não necessariamente oposto, pois existe oposto que se divide no tempo, de forma que o seu corpo fica contra a sua consciência e sua própria consciência fica contra o seu corpo. E interessante ressaltar que esta divisão leva o corpo emocional em prejuízo, pois todos os corpos emocionais são uma consciência e não uma emoção, sendo que o corpo explica o tempo e a consciência a relatividade deste corpo e que seja emocional. E se esta consciência estiver caindo direto no relacionamento social, ele pode ter a vantagem de ser um relacionamento consciente deste seu próprio corpo e que seja emocional. Esta relatividade explica o oposto e não uma atração, e sim uma esta relatividade explica que o oposto não é uma atração, e sim uma controvérsia e uma relatividade de dois corpos e que sejam conscientes. Pois o oposto que explica a controvérsia, quando for a controvérsia vai explicar a interação entre dois corpos emocionais.
esta interação ela vai criar uma negação de dois corpos emocionais e criando uma forma atrativa por atos emocionais. Ou seja, eu aceito a minha emoção para negar a do outro, ou nego a minha para aceitar o outro. Sendo isto pode até dar certo, mas não vai prevalecer porque ambos estão relacionando os vossos corpos emocionais. Para não haver controvérsia entre ambos corpos emocionais, o mentor tem que ter a consciência do que for origem para si mesmo para relacionar esta origem de uma forma espiritual, e entendendo que o corpo emocional é compatível com o espírito, e o espírito é compatível com dois corpos emocionais. Isto explica que dois corpos emocionais não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, mas duas consciências podem prevalecer nos mesmo espaço do tempo e ganhando uma relatividade do tempo para ambas consciências de corpos emocionais. Isto explica que o oposto não pode ser uma atração, e sim uma relatividade do tempo. Perfeito, né? Muito bom. Muito grato a Deus por tudo, né? Por estar representando essa expressão, por estar representando as famílias sinceras, famílias dedicadas, né, ao trabalho social, por estar representando todo essa grandiosidade de Deus, muito bom, né? Isso é rico, é grandioso, é gracioso, né? É grato por tudo. Ou seja, há gratidão sobre tudo isso, ok? Se você estiver ouvindo essa voz, você se inscreva no canal. Se não tiver, não há necessidade que vocês façam alguma coisa. Apenas desliga o vídeo, certo? E segue o seu caminho, certo? Não precisa você dar uma relatividade com essa minha consciência, né, a qual eu estou entregando ao meu relacionamento social com respeito, com carinho e com dedicação, né, fazendo entender as coisas erradas, as coisas certas, com uma consciência flexionado para que isso possa ser bom e interativo e compreensivo para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, para a gente possamos ter um relacionamento com os nossos irmãos, com as nossas famílias, né? Aquilo que representa o nosso lar, ok? Faça se tiver consciência. Se não tiver consciência, não faça. Se tiver ouvindo, né? Sinaliza, escreva nesse canal, né? Treine esse robô a entregar esses conteúdos a mais pessoas, porque isso é importante, é um ambiente de Deus, é um reino de Deus, e quando Deus tomar tudo isso de volta com a sua relatividade, do seu tempo, da sua relatividade, tudo isso vai ser uma coisa agradável, bom a todos nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.